Olá, pessoal, boa noite, como vão vocês? É uma alegria ter vocês aqui, mais um encontro nosso da Rede de Formação de Professores, nosso projeto de extensão, e contando com esse processo que nós iniciamos nesse ano, estamos desenvolvendo nesse ano, de nós fazer estabelecer uma relação entre o programa de pós-graduação com os seus trabalhos, né, e as suas produções para a formação de professores da educação básica, nos iniciais, nos finais e ensino médio. Então, é uma alegria a gente poder contar com todos esses mestres, né, que não são mais mestrandos, já são mestres, que se formaram aqui na universidade e que agora estão nas escolas, né, para que eles contem para nós um pouco de como foi a sua pesquisa e que dados, que achados tiveram, né, que encontros com autores, reflexões com as escolas, né, com os processos das escolas. E hoje, para a nossa alegria, nós temos, então, a participação. Bem-vinda, Neuza. Obrigada por você ter aceitado, ter preparado, esquentado a cabeça, retomado tudo novamente, né? Porque eu sei que é assim que funciona, né? Então, agradecemos e fique à vontade. Você tem meia hora para apresentar, ou um pouquinho mais, e depois a gente conversa. Então tá, obrigada, professora Cecília. Boa noite a todos, boa noite a todas. Com certeza é uma grande honra para mim, para estar participando aqui como apresentadora, né, do trabalho da noite. Então, agradeço ao professor Bonamigo, à professora Cecília, por terem me convidado, e espero que possa contribuir um pouquinho aí com todos os colegas aí do grupo da Refocar, que é um processo formativo de grande qualidade para nós, da educação do campo. Então, o meu trabalho, a minha pesquisa, ela se intitula Entre a Educação Rural e a Educação do Campo, as práticas pedagógicas no processo de transformação da escola rural em escola pública no Educampo. A linha de pesquisa é a número 1, Cultura, Processos Educativos e Formação de Professores. A minha orientadora foi a professora doutora Cecília Maria Guedini, né, e como a professora falou, sou Neuza Aparecida de Lima, então vou tentar ir passando aqui. Contextualizando um pouquinho, eu sou filha de agricultores, aos anos iniciais eu estudei uma escola localizada no espaço rural, na verdade uma escola multisseriada, né, aí após esse período passei para estudar na sede do município, na cidade, e aí me formei em licenciatura plena em pedagogia e também artes visuais, e sou professora pedagoga da rede estadual, e estou atuando numa escola do campo desde o ano de 2005. Então, que é o Colégio Estadual do Campo Professora Vilma dos Santos de Senha, e hoje eu estou atuando na gestão escolar como diretora. Então, a minha busca pelo mestrado, ela iniciou em 2015, inclusive no momento que eu assumi a gestão da escola. E aí, a partir de 2015, eu cursei disciplinas especiais, né, que são em períodos concentrados, e aí eu tive a oportunidade de cursar 2 disciplinas especiais na Unicentro, e 2 disciplinas na UniOeste, onde eu conheci a professora Cecília e o professor Bonamigo. Inclusive, eu tive a oportunidade de participar do primeiro ENEPUC, das escolas do campo, né, no caso, que teve, e aí ali eu conheci o professor Bonamigo e a professora Cecília, onde eu comecei aí logo após, no caso, fazer uma disciplina com ela. Então, a partir dali, eu já me ingressei ali no programa do mestrado. Então, as escolas que participaram do processo de pesquisa foram o Colégio Estadual do Campo Professora Vilma dos Santos de Senha,
e o Colégio Estadual do Campo Paulo Freire, do município de Francisco Beltrão. Então, a escolha dessas duas escolas foi devido que, por ser processo de pandemia, nós tivemos que, no caso, eu tive que delimitar ainda mais, porque a minha intenção seria fazer uma pesquisa envolvendo todas as escolas do município de Mangueirinha, principalmente porque nós precisaríamos muito desse conhecimento da educação do campo, né? E nós não tínhamos praticamente nada de formação, enfim, éramos muito carentes nesse sentido, né? E aí, optei pelo Colégio Vilma de Senha, por ser a escola em que eu trabalho, para também estar contribuindo, né, após o período de estudo com essa pesquisa. E o Colégio Estadual do Campo Paulo Freire, por ser uma escola também que já está com a educação do campo consolidada, e para a gente ter essa vivência e essa experiência, e por também o diretor, enquanto eu estava no período do mestrado, ele fazia parte da minha turma, então aí tive mais facilidade e mais acesso, em questão assim, até para a gente organizar todo o processo de pesquisa. Então, a problemática da minha pesquisa, quais são e como se apresentam os limites e as potencialidades das práticas pedagógicas na transformação da escola rural em uma escola pública do campo, e quais medidas podem ser potenciais para esta mudança. E isso nos remete a vários questionamentos de como que se apresenta a prática pedagógica das escolas, se as escolas envolvem a comunidade, como são realizadas as formações continuadas de professores, como é possível reconhecer uma escola pública do campo. Então, o objetivo da pesquisa foi analisar a prática pedagógica em relação à educação rural e também a educação do campo do Colégio Professora Vilma dos Santos de Senha e do Colégio Paulo Freire. No recorte temporal aqui de 2016 a 2020, devido realmente ali à questão da gestão escolar, né, das duas escolas serem, digamos, no caso, eu enquanto diretora do Vilma e o Claudinei, que também era colega de turma do Colégio Paulo Freire. Aí a metodologia da pesquisa foi pesquisa exploratória também, documental e pesquisa bibliográfica, e aí também utilizamos para coleta de dados a sistematização de experiências e práticas sociais em educação popular. Então, essa é uma metodologia que ela permite, assim, a riqueza das peculiaridades, assim, da prática desenvolvida e da experiência dos sujeitos que dela fizeram parte, né, que viveram o processo realizado ali das práticas pedagógicas. E também entrevistas semi-estruturadas com os sujeitos da educação do campus que estavam na escola nesse período aí de 2016 a 2020, que são os professores e os pedagogos. Aí, no capítulo 1, iniciando aqui com o título do capítulo 1, Terra, Território, Educação Rural, Educação do Campo, Referências Históricas e Políticas Públicas. Esse capítulo ele faz uma retomada aí dos aspectos históricos e os conceitos do projeto de campo do país. E também das lógicas da educação rural e da educação do campo, né, e a legislação vigente, e ele tem o objetivo de identificar os seus desdobramentos nas escolas públicas em relação aí à materialidade de origem, as referências históricas, a legislação, compreendendo enquanto política pública e modalidade educacional. Então, com o primeiro tópico ali, terra, território, agricultura, agroecologia e suas territorialidades. Esse tópico, ele visa compreender o processo de luta aí da terra e seus espaços, suas relações sociais, da educação rural ao movimento da educação do campo, aí aborda os conceitos da educação rural em si, da educação do campo, também para compreender as formas de garantir aí a educação própria aos povos do campo. Aí os sujeitos de direito e políticas públicas, disputas que alcançam a escola,
trazendo a ideia de direitos e da igualdade dos seres humanos, mostrando o debate sobre a luta aí por políticas no tempo histórico em que vivemos. E também as escolas públicas situadas no campo, no movimento da educação do campo, salientando a educação do campo, que de fato é legalmente reconhecida como modalidade. Aí, no capítulo 2, a prática das escolas localizadas no espaço rural, da lógica da educação rural à lógica do movimento da educação do campo. Então, esse capítulo ele vai evidenciar as incursões realizadas aí a partir da metodologia da investigação, né, aqui com a sistematização das práticas, apresenta os dados coletados da pesquisa de campo, e aí ele traz ali o objetivo de caracterizar pela metodologia da sistematização as escolas públicas investigadas na prática social e também na prática pedagógica no período aí de 2016 a 2020. Então, com 3 grandes tópicos, com a sistematização de experiências e práticas em educação popular e o seu potencial no contexto da pesquisa acadêmica, trazendo as relações entre a sistematização de experiências e práticas em educação popular e a pesquisa acadêmica, e bem importante aqui nesse tópico também, o processo de reconstrução das práticas dos colégios investigados pela sistematização. E a sistematização das práticas do Colégio Estadual do Campo Professora Vilma dos Santos de Senha, os registros e aproximações aí das práticas pedagógicas e também a sistematização das práticas do Colégio Estadual do Campo Paulo Freire. No capítulo 3, então, estão aí a questão das práticas no processo de transformação da escola rural em escola pública do campo. Então, as práticas pedagógicas do Colégio Vilma, né, em relação à educação rural e à educação do campo. Aqui que nós mostramos aqui toda a questão da nossa sistematização das práticas, né, das práticas pedagógicas das 2 escolas. Então, primeiro eu vou colocar aqui do Colégio Vilma. No Colégio Vilma, nós fizemos 2 narrativas e no Colégio Paulo Freire também. Então, primeira e segunda narrativa nós fizemos com o Colégio Vilma, que na verdade, assim, chama, conforme a Falkenbach, o processo revivido, o processo no caso das práticas pedagógicas, revivido, no caso, a reconstrução desse processo, ela chama, né, de narrativa. Então, nós nominamos também de narrativa esses 2 processos de cada escola aí para a coleta de dados. Então, fizemos 2 narrativas com o Colégio Vilma, assim como também pesquisa, no caso, as entrevistas semi-estruturada com os professores e os pedagogos. Como eu vou colocar agora sobre as práticas do Colégio Vilma, eu coloquei uma foto do Colégio Vilma de Senha. Então, essa é uma parte do colégio. Então, com relação aqui ao que nós constatamos, com relação à prática pedagógica, no caso, o que mais marcou aí sobre a prática pedagógica para os professores, eu coloquei algumas aqui para a gente estar refletindo junto. A prática pedagógica diferenciada no contexto de vida do estudante, né, que o professor que respondeu colocou que quanto à forma de trabalho é diferente das escolas urbanas. O movimento da escola do campo é oportunizar um trabalho de práticas diferentes de acordo com os anseios dos alunos do campo. Eu, por exemplo, tenho dificuldade. Aí o movimento da educação do campo para os professores era considerado como voltada para a vivência dos alunos do campo, do que como ela é. Por exemplo, na cidade, a realidade dos alunos é totalmente diferente, a forma como eles pensam, como eles agem, então a gente consegue reconhecer a escola pelas atividades, pelo ambiente da escola, se ela está ou não incluída no movimento da educação do campo. A importância do PPP também foi colocado, que como a escola é do campo, nós temos que trazer mais coisas relacionadas a isso.
coisas do campo, da agricultura, alguma coisa, o projeto político-pedagógico é o documento onde podemos colocar a realidade da escola. Realmente, geralmente a gente consegue um pouquinho, às vezes, as pessoas novas, quando vêm aqui, no caso, no colégio, ficam perdidas porque não dão importância, é preciso conhecer a realidade da escola. Essa parte da sistematização das práticas, então, quando a professora Cecília chegou com essa oportunidade, assim, essa opção de coleta de dados, eu, a princípio, fiquei muito apreensiva por não conhecer, mas depois me apaixonei. Então, esse foi o primeiro passo, a primeira narrativa, com o Colégio Vilma de Senha, onde nesse primeiro passo aqui, nós desenvolvemos aí com os professores, assim, uma orientação de que eles estariam, para eles destacarem as atividades que mais marcaram desde 2016 a 2020, né? Então, eles foram listando aí as atividades. Depois, eles foram analisando essas atividades e tentando descrevê-las, assim, justificando o que mais marcou na sua prática pedagógica. E aí, aqui no segundo passo, na segunda narrativa do Colégio Vilma, eles já foram organizando em painéis, né, e já puderam ir justificando mais profundamente essas práticas nos tempos e espaços ali que foram desenvolvidas e foram refletindo, e aí produziu-se a segunda narrativa aí do Colégio Vilma. Então, aqui nesse momento, houve um momento, assim, de muita reflexão, muita análise, muito trabalho dos professores com relação a todas as atividades que eles desenvolveram, que eles pensaram no coletivo, pensaram individualmente, enfim, né, tentando aproximar aí as atividades da educação rural e da educação do campo. Então, foi um momento, assim, de bastante conhecimento mesmo, sabe? E troca de saberes aí. Aí, aqui, então, nesse terceiro passo aí da segunda narrativa, eles descreveram mais profundamente e eles escolheram, nesse momento ali, quais eles iriam, digamos que marcou mais a prática pedagógica deles, enquanto docente aí, que contribuiu para o trabalho enquanto docente na Escola do Campo. Aí foi feito assim, uma socialização, né, com o coletivo, onde cada um expôs ali a sua reflexão, e a gente fez os registros, vídeos, enfim. Essa é a turma que participou, né, nesse momento ali nós estávamos no período pandêmico, ainda usando as máscaras, né. Enfim, aí nos sentidos e horizontes, que eu acho que é bem importante a gente colocar aqui, sobre a ideia, né, da questão da educação do campo em relação ao trabalho ali desenvolvido com os docentes do Colégio Vilma. Então, o que eles pensam sobre a questão aqui? Que o aluno precisa adquirir conhecimentos da escola do campo para que consiga, né, ter uma vida normal no campo e não saia, no caso, para outros ambientes, né, que permaneça ali, que possa trabalhar em cooperativas, enfim, próximo ali, que possa estar, no caso, desenvolvendo seus saberes no campo, né. Aí aqui também, que a educação do campo, ela é essencial para todos, né, quando fala para todos, são dos alunos, dos professores, também eu quero pertencer à escola, eu trabalho desde 2015 numa escola do campo, e faço questão e me orgulho muito disso. Então, trazer esses saberes dos alunos para a sala de aula, isso resulta em trabalho fantástico. Além disso, considerar os direitos que foram adquiridos através de muita luta. Então, aqui já se tem, né, um bom conhecimento do que seria essa educação do campo, né, o que seria essa educação dos alunos do campo.
Eu acho sentido na educação do campo, que é fazer com que os alunos valorizem e permaneçam aí na unidade de produção, né, que eles possam, digamos, entender que o campo é mais valioso que a cidade, eles que têm já essa oportunidade de viver no campo. E aí, aqui, nós trazemos as práticas pedagógicas do Colégio Estadual do Campo Paulo Freire, de Francisco Beltrão. Também com relação à educação rural e à educação do campo, nós produzimos aí 2 narrativas, a terceira e quarta narrativa, aí no processo de reconstrução das práticas, também com as entrevistas semi-estruturadas com os professores e pedagogos. Aí nesse registro das aproximações aí do Colégio Paulo Freire, também os professores contribuíram aí com relação às práticas pedagógicas, o que cada um percebeu, né, o que eles acharam importante na prática pedagógica do Colégio Paulo Freire, o que se desenvolve, assim, com visibilidade mais na prática pedagógica do Paulo Freire. Aqui é o Colégio Paulo Freire, né, uma foto. Então, o que eles colocaram aí que contribuiu com a prática pedagógica? Com maior destaque aí durante a sistematização foi o planejamento coletivo e interdisciplinar. Em muitos momentos, aí a prática pedagógica desenvolvida contribui com a formação do professor, contribui principalmente quando iniciam o trabalho sem conhecer a escola do campo e no decorrer do processo reconhece a escola e o seu valor na formação dos estudantes do campo, os espaços de formação da Refocar, dos grupos de estudo, dos momentos específicos do planejamento e de acompanhamento do pedagogo, que possibilitaram a formação do professor que fosse mais constantemente aprimorada. O movimento da escola, que é formador na integração entre todos os profissionais da escola, nas visitas às famílias, nas varandas de partilha, do projeto seja do planejamento coletivo, são essas algumas experiências transformadoras da prática e do processo de ensinar e aprender. Aí aqui também a outra professora também coloca, né, quando parávamos para planejar as aulas, não era somente eu, e sim os professores das outras disciplinas. Então, aqui a professora diz que era o planejamento coletivo, de forma coletivamente mesmo, então, onde eles trocavam aprendizado, né, uns com os outros, e isso ia cada vez mais, assim, contribuindo para a formação aí do professor. Possibilitou muitas trocas com os demais colegas, aí ela colocou que trabalhei uns 8 anos seguidos nessa escola, para nós professores, aquilo tudo era deslumbrante. Então, isso tudo assim, algo, assim, bem específico da prática pedagógica do Colégio Paulo Freire, assim, que está bem consolidado. A questão também do PPP, né, eu coloquei aqui o relato de uma professora que também tem muito conhecimento sobre isso. Quando iniciávamos o trabalho na escola do campo, é necessário contemplar nas nossas ações uma proposta que garanta quais objetivos e quais especificidades do nosso trabalho. Então, é importante que o PPP seja conhecido por toda a equipe, a apresentação dos seus fundamentos, as práticas, seus conceitos, vai orientar aí todo o trabalho desenvolvido no decorrer do ano. Então, é através do PPP que se garante a continuidade do trabalho, no caso, né, das metas, os planos a serem desenvolvidos ao longo do prazo. É importante destacar que esse documento está em constante atualização. Pode ser alterado e aprimorado para atender às necessidades da educação do campo e mantê-la em movimento. Então, é o documento realmente que todos os envolvidos na escola têm que ler, têm que ter conhecimento, conhecer de fato a escola, a realidade, a característica da escola, a identificação da escola, todo esse processo que é feito na educação do campo.
Aqui, nós iniciamos com o primeiro passo da terceira narrativa do Colégio Paulo Freire. O primeiro momento aqui foi via Meet, né? Nós estávamos no período pandêmico, então esse primeiro momento foi feito aí de forma online. Então, nesse momento ali, de forma online, os professores relataram os momentos as práticas pedagógicas que mais marcaram. E a partir daquele momento, nós seguimos com o segundo passo, né? A partir dos relatos, foi identificado aqui, aí já de forma presencial, a questão da prática pedagógica, a prática social da escola, né? E os registros e aproximações aí com a educação do campo, a educação rural, e houve, assim, o trabalho de forma individual, de forma coletiva. Aí, na quarta narrativa também, nós fizemos de forma presencial, onde eles puderam estar produzindo ali as reflexões, as análises, enfim, trocando os saberes, os conhecimentos ali de uma forma que nós conseguíssemos fazer todos os registros aí dessa reconstrução das práticas pedagógicas do Colégio Paulo Freire. Aí também eles fizeram a questão ali das atividades nos sentidos e horizontes da educação rural e da educação do campo, onde eles produziram de forma, cada um teve uma forma de produzir, uma forma artística, no caso, né, em forma de ilustrações, em formas de poemas, enfim, que pudesse estar, assim, expressando esses sentidos da educação do campo, né. Então, colocando que a escola é vida na comunidade, que a escola faz parte da vida do aluno, então, na verdade, a escola é do campo, é no campo, é do campo, né, e a escola é luta, a escola é alegria, enfim, educação do campo é essa, né. Então, aqui foi a turma, alguns dos professores que participaram desse momento aí da reconstrução das práticas. Então, em relação ao Colégio Vilma de Senha, as práticas, o que a gente tem, assim, que a gente percebe, ainda da educação rural aqui do Colégio Vilma de Senha, elas são consideradas ainda voltadas aos sujeitos do campo, bem como a escola, ela ainda está permeada nas contradições, onde os determinantes externos, eles demandam inúmeros desafios, né? Que os determinantes externos são toda essa demanda aí da mantenedora, da questão do currículo escolar, que demanda bastante tempo, né? Os professores, eles não percebem a dimensão ainda das práticas desenvolvidas, né, essa prática pedagógica escolar da educação do campo, tanto é que no início ali percebiam-se apenas 3 práticas, e na reconstrução das práticas surgiram ali nesse período, nesse processo, mais de 29 práticas realizadas no colégio. Aí também com as fragilidades e as limitações, né, com relação aí práticas específicas da educação do campo, a falta de conhecimento sobre a modalidade de um processo formativo próprio e a ausência também de um acompanhamento da universidade pública. Aí o que percebemos, assim, que eu percebi eu acho que está já no processo, está no processo de transformação da escola. Uma nova possibilidade ao conhecer outras escolas públicas no Educampo. Então, aqui, gente, é a partir da pesquisa de mestrado, em que, no caso, eu, enquanto pesquisadora, fui buscar esse conhecimento, então já começou a se abrir, né? Os conhecimentos começaram a ser, nós começamos no colégio, assim, na escola, ter uma outra visão, ter conhecimento na modalidade, o interesse e o cuidado dos professores no trato com o conhecimento e o ensino, com as ferramentas, os recursos e alcances que eles são, no caso, com que eles têm disponíveis. Então, os professores, com relação a isso, eles se esforçam bastante, né, para tentar oportunizar. Em curso, iniciativas ainda com seus limites para que se institua aí a transformação das práticas pedagógicas na lógica da educação do campo.
Essas movimentações, elas intencionam chegar na formalização do PPP da escola, a articulação da escola pública rural ao movimento da educação do campo, a aproximação com a comunidade, aí, com um trabalho que produz vínculos com a realidade dos estudantes e suas famílias, busca imprimir uma intencionalidade específica à escola nas suas práticas pedagógicas. Já o Colégio Paulo Freire, por sua vez, ele já tem uma educação do campo consolidada. O trabalho pedagógico com intencionalidade pensado na coletividade, práticas pedagógicas se realizam com instrumental metodológico próprio da escola pública no Educampo, o planejamento coletivo dá um novo sentido ao trabalho e à prática pedagógica, a articulação, aí, a parceria com a universidade pública, os movimentos populares aí da educação do campo, a formação continuada de professores e o acompanhamento específico aí da educação do campo, o trabalho pedagógico, ele desenvolve a prática explícita, no caso, explicita a diversidade e a especificidade de seus sujeitos aí, que vivem no lugar onde se insere a escola. E também a construção coletiva, né, é parte constitutiva da escola desde sua organização inicial, como uma escola de um assentamento da reforma agrária, o acompanhamento da universidade, né, principalmente no processo formativo, o movimento de rearticulação, o fortalecimento da sua identidade, de escola pública no Educampo, em transformação. Então, desde 2015, o Colégio Paulo Freire, ele vem se desenvolvendo nesse trabalho aí pedagógico específico, as práticas pedagógicas estão regulamentadas no PPP, no qual aí se identifica a articulação do trabalho como forma de planejar, em que se destaca, né, o espaço educativo intencionalmente organizado. Então, aí, o movimento, no caso dessas escolas, passa a ser ancoradouro pelas referências que estão em curso. Então, o modo que possa fortalecer aí essa movimentação na perspectiva do fazer-se da escola pública do campo e seguir se transformando, conforme nos diz aí a Guedin. A educação do campo aqui do Paulo Freire, então, o planejamento coletivo, algumas imagens, algumas fotos aí do trabalho, da prática pedagógica do Paulo Freire, trilha, escola, família, o círculo de saberes, a questão ali da festa das sementes, varanda de partilha. Então, assim, o que constata-se é que tanto o Colégio Vilma quanto o Colégio Paulo Freire, eles demonstram a prática pedagógica em curso, suas relações com as ferramentas legais da modalidade e também com a perspectiva do movimento nacional de educação do campo. Então, é claro que cada escola em níveis diferenciados, né? E em meio a tudo isso ainda, né, claro, a escola se articula aí toda a questão da prática pedagógica, a realidade escolar aí por meio dos determinantes internos e externos, que é composto o currículo da escola. Então, os determinantes do Colégio Vilma, ainda a ausência de um trato específico, tanto da perspectiva do movimento quanto da modalidade, né, gerado pela falta de organicidade dos movimentos sociais populares da educação no campo, e com a modalidade. Então, a presença desses determinantes, que ainda, é claro que se evidencia o esforço por ensinar com um trabalho pedagógico sério, mesmo que ainda não haja trato com a especificidade de uma escola pública do campo, revela-se nesse cenário a lógica da educação rural. Já o Paulo Freire dá ênfase dada aí a importância na sua organicidade como uma estrutura de uma prática pedagógica bem específica da educação do campo, né, da escola pública do campo. Ela se identifica aí com um trabalho pedagógico específico com as escolas públicas, né, com base nas referências históricas, nos dispositivos legais conquistados pelo movimento, consegue articular uma prática pedagógica em tempos e espaços, evidenciando a qualidade no que se refere aí ao trato com o conhecimento. Então, há uma relação com as universidades. E a questão aí inicial, né,
problemática, quais são e como se apresentam os limites e as potencialidades das práticas pedagógicas na transformação da escola rural em escola pública do campo e quais medidas podem ser potenciais para esta mudança. Com certeza foi possível compreender aí a questão da pesquisa, na pesquisa, né, com a ferramenta aí da sistematização, que sim, há formas de reconhecer aí como se reproduzem as escolas, seja a escola rural ou a escola pública no Educampo, né, o seu trabalho, suas práticas pedagógicas, e ao se explicar essas práticas também, claro que se visualiza aí os seus potenciais. Então, toda prática, ela é pedagógica, mas nem toda prática pedagógica é praxis pedagógica, pois para sê-lo deve ter uma intencionalidade. Então, toda prática pedagógica que se manifesta aí no contexto escolar carregada de intencionalidade transformadora, com certeza ela pode ser caracterizada como praxis pedagógica, quando se coloca um fim determinado objetivamente pela transformação de uma escola rural em escola pública do campo. Aí, como foi um período de pandemia, é claro que nós também pesquisamos e escrevemos sobre a questão ali dessa diversidade pandêmica para as escolas do campo, né? Toda essa diversidade que acometeu aí pelo vírus, né? Nesse momento aí as escolas sofreram, onde tiveram que se reinventar, né? Principalmente aí devido à precariedade dos recursos, à ausência dos profissionais preparados, todos tivemos que aprender nesse momento, as questões relacionadas às condições sociais e econômicas das famílias, enfim, o enfrentamento de todas essas desigualdades aí nesse momento. Então, e aí agora, só para, assim, colocar para os colegas aqui, sobre a questão da transformação. Então, a partir desta pesquisa de mestrado, o colégio Vilma de Senha, né, nossa escola, que vem se transformando desde em que houve essa busca aí pelo conhecimento da educação do campo, né? Então, nós já conseguimos realizar aí algumas varandas de partilha, nós conseguimos fazer encontros com as famílias, a questão aqui por exemplo, assim, de participar ali daquela atividade que a universidade ali, a Acessoar, oportunizaram sobre o livro do Paulo Freire, os nossos estudantes participaram e vários deles estão ali na construção do livro, então foi algo, assim, muito grandioso, muito valioso para a nossa escola, né? Aqui tem a primeira foto ali de um projeto interdisciplinar, onde os professores construíram um livro de receitas, um projeto que foi apresentado, inclusive, no Encontro da Educação do Campo, no ano passado, que teve aqui no Núcleo de Pato Branco, onde os alunos produziram, né? Meu Campo Tem Sabor, eles produziram aí os doces, as receitas, enfim, e também fizemos aqui uma formação aí, um momento formativo aí da educação do campo para os professores do município de Mangueirinha, onde todas as escolas foram convidadas, e a partir dali nós fazemos, no caso, nosso estudo e planejamento em conjunto com todas as escolas do campo. Então, algo assim que também foi de grande valia para os profissionais das nossas escolas do campo. Aqui, as trilhas Escola e Família, conseguimos fazer no ano passado, então foi algo também que somou já para a escola, que a gente já está conseguindo, aos pouquinhos, do nosso jeito, estar transformando a escola. Eu acho que e a escola continua transformando-se. Eu tenho, assim, uma alegria muito grande de falar sobre isso, porque, conforme diz aqui o nosso amigo Paulo Freire, né, nós precisamos sempre esperançar,
precisamos ir atrás, precisamos construir, não podemos ficar esperando, né? Nós não podemos desistir. Então, aos pouquinhos, nós temos que ir nos transformando as nossas escolas. Muito bem, Neuza, muito obrigada. Depois de todo esse relato da Neuza, das diversas dimensões que ela trouxe, vamos abrir para as questões de vocês, complementações, perguntas, dúvidas, né? Coisas que vocês queiram dizer para a Neuza também, que vocês acharam do trabalho, né? Não sei se tem o pessoal do Paulo Freire está aí também, que participou, né, da pesquisa, né? Enfim. Eu vou começar falando uma questão que a Neuza trouxe ali no final, dentre tantas, né, Neuza? Mas é muito interessante de se dar conta nessa pesquisa da Neuza, que ela acabou compreendendo, quando ela analisou a Escola Vilma de Senha, o Colégio Vilma de Senha e o Colégio Paulo Freire, e estudou, claro, bastante, leu muito sobre prática pedagógica, praxis pedagógica, trabalho pedagógico, ela acabou descobrindo que existe uma questão que a gente chama, que a gente chama, né? E que é chamada, que ela chamou no texto dela de determinantes. Tem questões que são determinantes para a prática pedagógica. Olha só que interessante que é isso. Às vezes a escola quer muito fazer alguma coisa, mas ela tem amarras que são externas à escola e outras que são internas. Um trabalho muito importante para a gente se dar conta de que nem sempre é falta de esforço do diretor, da pedagoga, da comunidade, não sei de quem, nem sempre é assim. Existem determinantes que escapam da nossa mão, muitas vezes, né? Mas a gente precisa olhar para eles e ver como que a gente cerceia esses determinantes internos e externos para a realização ou não da educação do campo. Eu nunca tinha participado de uma reunião assim sobre projetos e tudo mais. Eu achei tão incrível a forma como a professora, a diretora, né, falou sobre tudo que ela fez ali e como tem os registros, parece que te transportam para aquele lugar e você sente o que eles estão fazendo, você consegue compreender ali, observando as atividades e ela narrando como que aconteceu também, você se transporta lá para aquele lugar, para aquele ambiente, para aquela realidade. Eu também não tenho nenhum contato com a escola do campo, então é uma experiência assim que é muito legal de se ver como que acontece realmente, porque muitas pessoas falam sobre isso, né? Mas quem está ali na sala de aula, no cotidiano, consegue observar e ter essa noção de como as coisas realmente acontecem e quão lindo é isso, né? Quão lindo é esse trabalho que é realizado. E só quem tem essa sensibilidade, quem tem essa vivência de cotidiano para conseguir ter esse olhar mais sensível para esses alunos, para essa realidade. Sobre o trabalho da professora Neuza, então eu sou parte dessa escola do Colégio Vilma de Senha, eu digo que eu cheguei antes da escola, né? Antes dela estatalizar e tudo. Então, assim, o que se nota que com esse trabalho, realmente, como a Neuza colocou, a partir desse momento, foi um marco, assim, para a escola tomar um rumo de tomar a sua identidade, de adquirir a sua identidade, de construir a sua identidade como escola do campo. Então, assim, realmente, todas as práticas foi evoluindo. Então, assim, muitas práticas que eram feitas não era consolidada a isso, era tipo assim, fiz uma prática por fazer, eram rupturas, recortes. Então, a partir desse momento, eu vi com esse trabalho, houve mais, se sentiu mais o chão da escola, a identidade da nossa comunidade e de todos os viventes ali. Tanto que quando ela comentava ali, alguém comentou antes, que um aluno de escola do campo e escola urbana, ele é diferenciado e ele não carrega consigo uma placa, eu sou do campo, eu sou da cidade. Então, pelo próprio vivenciar do aluno, pelo próprio falar do aluno, se você não conhece de onde que é o aluno, você já compreende que ele é de uma escola do campo, porque já foi colocado nele essa identidade. Então, na nossa realidade ali, nós temos alunos que não moram no campo, mas como eles participam da nossa escola, eles adquirem essa identidade para eles. Então, eles são alunos urbanos do campo, eu digo para eles. Então, essa prática realmente, ela veio a dar uma mexida, assim, uma desacomodada, né, principalmente
no contexto do grupo de professores. Acredito que a maior das dificuldades também seja nessa consolidação, essa rotatividade grande de professores a cada ano, é um Deus nos acuda, né? Como foi colocado, né? São os determinantes que não ajudam a determinar. E em todo esse desenvolvimento do trabalho, eu esqueci de perguntar para a Neuza, mas pode ser agora, né? Eu acredito que nós estamos no caminho de consolidar como escola do campo, né? Nós estamos no caminho. Mas comparando, assim, né, o trabalho feito com a Escola Paulo Freire, qual será o determinante, assim? Eles começaram antes ou eles vivem uma outra realidade? O que nós temos que fazer para quando ficar grande, ficar igual a eles? Realmente, nós encontramos a nossa identidade. Agora, nós somos escola do campo. Então, Eliane, como eu coloquei ali em alguns momentos ali sobre o Paulo Freire, que o Paulo Freire é bem grande, né? Porque o Paulo Freire já tem a educação do campo consolidada, o Paulo Freire vem desenvolvendo essa prática pedagógica já desde o ano de 2015, né? Ali com o acompanhamento, com a participação, com o processo ali, o projeto da Refocar, né? Que é o fortalecimento das escolas públicas do campo. Então, já tem uma longa caminhada, na verdade, né? Como eu falei, assim, a partir do momento que eu entendi a questão da modalidade da educação no campo, e, assim, pesquisando as escolas, né, indo vivenciar essas práticas pedagógicas, com certeza não é assim, digamos, este ano nós vamos consolidar a educação do campo, né, vamos efetivar a educação do campo. Devido à questão mesmo específica dos determinantes internos e externos, né, como eu coloquei, talvez a gente não consiga no tempo, né, que a gente gostaria, mas eu acredito que nós somos, sim, escola do campo em transformação, nós estamos na transformação, nós estamos no movimento, né, com a questão, assim, do nosso trabalho que está em curso, da nossa prática pedagógica. Até porque, assim, eu fui muito feliz ao escolher a prática pedagógica, porque na prática pedagógica, eu acho que eu já tinha uma noção desses determinantes, e na prática pedagógica nós podemos, sim, colocar exatamente, né, nós podemos fazer o nosso movimento da educação do campo, porque, por exemplo, assim, lá no sistema, lá no LRCO, que é o Livro de Registro de Classe Online, que estão postos conteúdos, as atividades, enfim. Por exemplo, o conteúdo em si não muda, né? Mas nós podemos, sim, fazer uma prática pedagógica específica da escola, da educação do campo, porque ali nas atividades, na prática em si, nós temos essa autonomia de customizar, né? Podemos estar customizando para trabalhar esses conteúdos claro que, né, sempre tentando efetivar aí a nossa educação do campo, ou seja, não para ainda está intrínseca à educação rural. Nós temos que pensar que é a educação do aluno do campo, né? Então, nós podemos sim, eu acredito que, como diz mesmo o Paulo Freire, nós não podemos desistir, nós temos que seguir transformando, né? Eu acho que aí é o caminho. Eu queria só falar de mais um determinante ali do Paulo Freire, que eu lembrei, né, Neuza, Eliane. O Paulo Freire tem que lembrar sempre que ele vem da Escola Municipal Irmão Cirilo, né, foi a primeira, e que ele nasceu num acampamento. Então, em 1997, 96, 97. Então, esse determinante externo do Paulo Freire dá para ele um potencial muito grande, Eliane. Por quê? Porque eles têm uma comunidade muito unida, muito forte, com uma consciência imensa de que aquela escola é uma conquista. Então, começou com os anos iniciais, depois foi para os anos finais, depois foi para o ensino médio. Então, ele é uma escola de assentamento e é uma comunidade super educativa, eu diria. Eu acho que é um determinante, né? Analisando
a professora falando agora, o Marcos Freire, como essa escola Paulo Freire, ele completa 30 anos e essa comunidade, ela permanece, né? Pelo que eu entendi. Sim, E forte. nós, eu acho que nós, assim, houve, eu acho, talvez o caminho inverso, e agora nós estamos retornando ao começo. Então, Sim. também completamos mais de 30 anos como escola do campo, né? Toda essa evolução. E, assim, para se ter uma ideia das realidades, a escola vizinha nossa, que é uma escola também de assentamento, está em processo de fechamento. Fechamento eu vi. É uma acho que das últimas escolas de assentamento de Mangueirinha, pelo meu conhecimento, Sim. né? Tirando essa que nós estamos, que ela acabou abrangendo, mas assim, a escola que estava no assentamento mesmo é uma das últimas e vai fechar. Então, talvez um dos determinantes, um dos agravantes seja essa comunidade estar, né, mantida. Então, assim, nós não temos mais, se perder um pouco da comunidade. E agora nós estamos no processo de ressignificação, de juntar novamente esse povo. Quando a prof fala, eu vi o pertencimento da comunidade. Eu ainda vejo assim, o pertencimento tem que ter também dos professores que estão na comunidade. Eles fazem a base de todo esse pertencimento, porque é eles que falam sobre a escola do campo, sobre o que está acontecendo, e tem que impulsionar positivamente a escola. Mesmo que às vezes tenha alguma divergência, alguma coisa que interfere no sentimento, ou não é simpático com a diretora ou com a equipe, mas eles estão inseridos ali. Eu vejo que o maior pertencimento ainda é nós que vamos daqui para lá, do que quem está lá, que tem que fortalecer a escola é quem está morando lá, é quem está participando da convivência diária com a comunidade. Porque eu faço a minha parte quanto gestora e quanto professora, como fui. Mas eu ainda sinto que falta muito pertencimento, porque eu sempre estou ativa com a comunidade, eu sempre estou visitando a comunidade, eu sempre estou buscando algo para levar lá. Eu, Dionara, mas eu moro na cidade. E eu vejo o pouco caso que quem está lá, que são os professores que lá estão, com relação a esse pertencimento. Então, essa é uma questão que eu vejo que às vezes pode dar essa defasagem e deixar aí tudo por água abaixo. Eu compartilho um pouquinho da tua angústia aí, devido à nossa rotatividade. Realmente, nós temos que estar, assim, a cada ano letivo que se inicia, estar, assim, expressando de uma forma, assim, bem visível a questão da nossa educação do campo, da nossa escola do campo, principalmente no momento de pegar, digamos assim, da distribuição de aulas já. Porque como nós não temos efetivos, assim, suficiente para o coletivo de professores, nós temos que ter uma regularidade no PPP da escola. Como ali na pesquisa nós já identificamos essa situação da nossa escola, então hoje já temos essa regularidade no PPP, né, instituída lá a educação do campo. A cada início de ano, os professores que pegam aula no Colégio Vilma, nós já compartilhamos o conhecimento da educação do campo, né, com todas as escolas do campo, já no início na primeira formação, e aí a gente vai tentando, né, fazer desenvolver essa nossa prática pedagógica aí com os professores, eles vão entendendo, né, cada vez mais, e assim, o professor realmente ele precisa querer pertencer à escola, e entender que a escola do campo é realmente diferente das escolas urbanas, e que eles têm que se doar um pouquinho mais, para estar aí desenvolvendo esse trabalho, porque na verdade, assim, de início, assim, entende-se que os professores pensam que é um trabalho muito maior, e na verdade não, né? A partir do momento que começa a se trabalhar realmente ali, digamos assim, essa modalidade aí, né, considerar a mesma modalidade para a gente efetivar, vai se tornar mais fácil o trabalho com os alunos do campo. Muito bom, Neuza. Eu penso assim, Neuza, que o seu trabalho, ao ser apresentado aqui para nós,
ele traz uma singularidade da escola de Vilmar de Senha, mas de que, em nível um pouco mais ampliado, também é uma determinada forma de que todas as escolas que estão participando, de uma forma ou de outra, vivem ou convivem com determinadas situações daquilo que você acabou de apresentar. Eu penso que esse processo ele é educativo ao você mostrar aquilo que a escola fez, exatamente para potencializar, na medida de provocar, se for possível, sugestões, potencialidades para que possa ser aproveitado, em alguma medida, aquilo que foi exemplar, vamos falar assim, da contribuição, da transformação da escola que ocorreu lá a partir do trabalho que vocês desenvolveram. Porque você parte de uma escola que tem determinadas características, e elas se vinculam muito àquilo que historicamente foi construído pela educação rural, ou na educação rural, combinado com uma representação também dessa escola por parte da equipe, por parte dos docentes, da comunidade, que também tinham uma determinada representação da escola, que se vinculava a um distanciamento daquilo que significa a construção histórica do movimento pela modalidade da educação do campo, que é o que todos nós aqui presentes nos encontramos, porque hoje todos somos da modalidade da educação do campo, todas as escolas fazem parte da modalidade, e somos, em nível nacional, até o final do ano, em 2024, de acordo com o censo, 68.804 escolas no Brasil. Quer dizer, é um número muito grandioso de escolas que estão localizadas no campo, entretanto, muito poucas desenvolvem ou assimilam em suas práticas pedagógicas aquilo que significa uma modalidade da educação do campo construída pelo Movimento Nacional pela Educação do Campo já há mais de 3 décadas. E o que você demonstra, Neuza, é que houve um processo de transformação, quer dizer, a escola se colocou em movimento, e esse processo de transformação da educação rural para a educação do campo, ela se deu, sobretudo, pelas transformações das práticas pedagógicas. E eu acho que essa é talvez uma principal contribuição sua, Neuza, porque por onde passa a transformação? Não passa por um movimento externo, não passa por uma imposição legal, não, passa pela transformação das práticas pedagógicas. Mas as práticas pedagógicas, todos nós estamos envolvidos em práticas pedagógicas, mas as práticas pedagógicas, elas têm que ser transformadoras, para transformarem-se em praxis pedagógica, senão significa a repetição e a reiteração daquilo que costumeiramente é feito nas escolas. Um segundo ponto, Neuza, que ao participar e acompanhar todo esse processo de elaboração da pesquisa, porque o que acontece? A Neuza fez a pesquisa, só para vocês saberem. Ela fez a pesquisa, mas ao mesmo tempo que fez a pesquisa, houve um processo de intervenção social, de transformação das práticas da escola. Então, não foi apenas, Neuza, uma sistematização científica que você fez, e fez de uma forma muito bonita. Mas é preciso que o pessoal que esteja nos acompanhando perceba. A pesquisadora, mestra em educação, a Neuza conseguiu o título, é mestra em educação, porque ela fez e defendeu uma dissertação, uma belíssima dissertação. Tudo certo, cumpriu 100%, elogios e vai para a publicação. Agora, não, é muito mais que isso, porque houve um processo de transformação das práticas pedagógicas na escola onde estava sendo feita a pesquisa. E eu ressaltei no Dia da Defesa essa transformação e essa grande contribuição por essa abordagem metodológica, Neuza, da sistematização da experiência e das práticas vivenciadas na escola, o que abriu a escola e colocou ela em movimento para essa nova forma de ser da escola, apesar e com todos os determinantes, tanto internos quanto externos. E, para finalizar, Neuza, eu fiquei curioso, porque você disse que teve vários passos dessa sistematização das narrativas. Começou lá com vamos falar assim, foi construída uma primeira narrativa, aí se chegou a determinados resultados, e aí foi feita uma reflexão sobre as práticas dessas narrativas. Aí você apresentou que teve uma segunda narrativa.
de uma forma de compreender uma ampliação, uma transformação dessas práticas. A minha pergunta, bem pontual, Neuza, o que vocês fizeram entre a primeira e a segunda narrativa? O que a escola fez? Teve um processo formativo? O que vocês desenvolveram para sair de uma escola rural, de uma primeira narrativa, e ir se transformando e chegar a uma segunda, terceira narrativa, e com a terceira e quarta aqui do Paulo Freire, para também socializar essa experiência e fazer uma aprendizagem mais ampliada, e não apenas limitada à Vilma de Senha. Neuza, você poderia me dizer o que foi feito para que ocorresse na escola essa transformação das práticas pedagógicas de uma narrativa para outra? Sim, professor, foi feito, sim, elas são, no caso, o procedimento são por momentos, né, em cada narrativa. Nós fizemos, acho que, se não me engano, 14 momentos com as 4 narrativas, tá? Então, assim, foram momentos, assim, de bastante reflexão, como que era, como que ia se procedendo. No caso, com digamos assim, as incursões da questão da educação do campo e da educação rural, né, realizadas ali pela professora Cecília, com relação à questão específica do conhecimento mesmo, né, e aí ia se propondo ali as reflexões, sabe, de uma narrativa para outra, que aí os professores retomavam o processo ali, no caso, a atividade ali, a prática pedagógica que eles realizaram, aí eles iriam fazendo a reflexão, né, daquele momento, o que eles poderiam mais estar pensando mais profundamente, né, naquela prática, de como que eles realizaram, né, a forma como que eles fizeram, que eles entenderam aquela prática. Então, a partir dos conhecimentos, sendo propostos ali no decurso mesmo do processo ali de reconstrução vivido, no caso dessa atividade realizada, aí eles foram pensando, repensando, né, e foram anotando, registrando, descrevendo, justificando cada uma, né, uma e outra. E aí, nesse processo houve, um processo formativo, Isso. Foi transformando, a partir de uma prática aparentemente simples lá no início, Sim. Ela foi sendo objeto de reflexão, de crítica, e de alteração, de modificação, até vincular-se, por exemplo, que vocês agora, no ano passado, vocês já estão fazendo as trilhas. Exatamente. E aí, ampliando para que amanhã ou depois se implemente um instrumental metodológico de efetivação da modalidade. Esse é o objetivo, né? Esse processo de reconstrução ali das práticas, ele foi se transformando, se consolidando no conhecimento da educação do campo. Né? Ao conhecer as práticas da educação do campo e os conhecimentos relacionados a essas práticas da construção histórica da educação do campo, os professores, os docentes, a equipe pedagógica, eles foram capazes de, junto com a comunidade, fazer uma reflexão de alteração das suas práticas, e aí a centralidade dessa modificação e dessa alteração qualitativa nas práticas pedagógicas e transformar as práticas repetidas, costumeiras, talvez conservadoras, em práticas disruptivas, transformadoras, e eu diria pedagógicas, educativas, né, que foi capaz de potencializar uma grande transformação da escola. Isso? Boa noite, parabéns, Neuza. A partir dali, nós fomos entendendo que nós somos escola do campo, sim, e que nós temos uma identidade. E de que é possível colocar essa modalidade na prática, efetivá-la. Com certeza. Isso eu penso, Neuza, que serve de inspiração para quem está aqui nos acompanhando, para que sempre tenha motivos de sobra, e nós estamos colocando, por meio dessas pesquisas, dando possibilidade de horizontes. Não tem uma receita pronta, não é uma escola que repete a outra,
mas nós vimos, e eu quero fazer um destaque, né? Cada escola aqui, com suas características, ela desempenha e tem a potencialidade de desempenhar esse papel de transformação. Ele vai se transformando por dentro, né? O professor Arley está aqui, a Festa das Sementes Crioulas, lá na Barra do Lontra, semana passada, dia 14, ele reuniu mais de 200 pessoas na 4ª edição, quer dizer, a escola explodindo, vamos falar assim, né, abrindo-se para a comunidade, para a sociedade, para a imprensa regional do Sudoeste do Paraná, mostrando o quê? Que a escola tem como desenvolver as suas práticas. E a experiência que você... Por isso, eu quero reforçar, Neuza e os demais, de que cada escola tem o seu percurso, cada escola tem o seu caminho para ser percorrido. Entretanto, as múltiplas experiências que estão sendo construídas aqui nesse espaço coletivo podem iluminar, né, esse caminho, podem dar novos horizontes para que cada um se fortaleça nesse processo de efetivação, né, da educação do campo, de pertencimento, de identidade, para superar também as determinações, né? Porque são muitas determinações, Neuza, tanto internas quanto externas. Então, mas a partir do movimento da equipe pedagógica, das direções, dos docentes, junto com a comunidade, com os estudantes, abre-se sim essa possibilidade. Neuza, muitíssimo obrigado por você apresentar a sua pesquisa hoje. Eu penso que serve sim como uma forma criativa, né, de uma forma inovadora, a sistematização das experiências, a transformação a partir das práticas pedagógicas. Quer dizer, a escola se transforma e ela se torna uma escola do campo, com a identidade do campo, a partir da transformação das suas práticas pedagógicas. É isso que você nos mostrou hoje, né, Neuza? É isso que você nos mostrou com esse belo trabalho, e a gente está lutando para que tenhamos recursos para que possa se transformar numa bela obra, num livro, e para ser distribuída aí para todas as escolas do campo, não apenas do Sudoeste do Paraná, mas também ampliando-se para isso. Neuza, faz as suas considerações finais e aí finaliza, e aí nós encerramos o nosso tempo, que já tem passado um pouquinho. É isso, então, só quero agradecer a todos e a todas aí pela, assim, essa atenção, né, e dizer que a gente tem que seguir se transformando as nossas escolas. E um pouquinho que a gente aprende, capta, né, agrega para a escola, cada momento formativo, eu acho que é de grande valia para todas as nossas escolas do campo, né, não só pela minha, mas por todas elas, tá bom? Então, muito obrigada, professor, aí por essa oportunidade de estar contribuindo. Muito bom, Neuza, obrigado, nós que agradecemos, e fazemos o convite, deixamos o convite aberto para o nosso próximo momento de formação, no dia 1º de setembro, vamos discutir uma nova experiência de práticas transformadoras nas escolas do campo no Sudoeste do Paraná, trazendo a pesquisa da Tamar Ludwig, que ela fez a pesquisa na escola Nossa Senhora da Salete, em Dois Vizinhos, com uma prática agroecológica que também colocou a escola em movimento a partir da intervenção, né, por meio de uma pesquisa participante. Então, Neuza, muito obrigado pela participação de hoje, e eu deixo aberto o convite para que todos possam participar da nossa próxima formação, então, no dia 1º de setembro de 2025. Então, nossa saudação, boa noite a todos. Muito obrigado. Até mais.